E aí pessoal, bom dia, tamo junto. Entrei um pouquinho atrasado porque na minha cidade aqui tá uma chuva danada, aqui em Niterói, Rio de Janeiro, chovendo pra caramba. E aí Poli, tudo bem? Bom dia. Chovendo demais. Aqui é bom nesse espaço que a gente vê pessoas que a gente não vê há muito tempo, que esquece da gente. Só queria confirmar para vocês se vocês estão ouvindo meu som bem aí, se está tudo bem. Eu estou aqui ainda com aquele probleminha no som, mas acredito que esteja tudo ótimo aí. Já estou ok aqui para a gente iniciar. Deixa eu acenar aqui para a galera. Obrigado aí por vocês estarem aqui. É legal para a gente estar aqui no nosso espaço, alinhando suas ações, com o objetivo da gente tirar dúvida dos principais pontos dos nossos tratamentos ortodônticos com alinhadores. Esse final de semana foi fantástico, porque a gente começou a criar um novo projeto e eu comecei a pensar numa porção de coisas. E aí, no meio disso tudo, abrindo já para vocês, gente, que é uma situação... Quem tiver dúvida aí, já quiser colocar dúvida, se tiver um caso clínico, Marcelo, tem um paciente marcado agora às 9 horas da manhã, vou colar os attachments, você tem uma dica para colar os attachments, Marcelo, vou fazer isso, fazer aquilo, Marcelo, estou planejando um caso, tá? Então fiquem à vontade. Vocês sabem que vocês podem entrar aqui junto comigo e a gente conversar especificamente sobre um caso clínico ou uma dúvida sua. Então vocês fiquem à vontade, coloquem a sua dúvida aí escrita ou entre aqui comigo. Marcelo, quero participar. E essa semana, já antecipando, a gente vai ter participação de algumas pessoas aqui, vai ser bem legal. A gente vai falar sobre escaneamento, vamos falar sobre a parte de como a gente consegue colocar no nosso livro caixa essa questão do custo do aparelho, para a gente não pagar tanto imposto, dentre outras coisas. E ontem, acho que não foi ontem, foi nesse final de semana, né? Pessoal, então vocês estão me ouvindo, né? Ninguém respondeu aqui, mas eu acredito que vocês estejam me ouvindo do normal, né? Porque eu estou com esse fone aqui ainda ajustando. Ontem, uma conhecida, que eu acho que ela até fez mestrado na UF e tal, e ela me fez, me pediu, né? Assim, no Instagram, no direct, falou, Marcelo, você tem casos de extração aí, de casos de extração utilizando o alinhador? E aí me veio à cabeça também algumas outras dúvidas que eu já recebi. Beleza, Marluz, obrigado. Aí também tive uma outra dúvida que eu já recebi também. Poxa, Marcelo, obrigado, gente. Você trata casos com extração? Já me fizeram essa pergunta. Eu estou com um caso aqui, será que eu coloco alinhador? Porque é um caso de extração. E aí essa eu acabei refletindo, é uma pergunta que muitas pessoas me perguntam, né? Sobre tratar casos com extração utilizando os alinhadores ortodônticos. E aí, gente, pensando sobre uma resposta bem objetiva, mas a gente dando uma base mais ou menos do que eu penso de ortodontia, eu entendo que a gente não pode, a dificuldade que eu vejo que as pessoas têm para responder essa pergunta, se eu trato um caso de extração com alinhadores, eu vejo que a maioria das pessoas elas têm a dificuldade porque elas estão fazendo uma visão muito superficial do caso, muito voltado ainda, muito focado só para a relação oclusal. Ah, Marcelo, tem um caso de mordida aberta aqui, será que dá para usar com alinhador? Tem um caso aqui porque falou que alinhador extrui, não é bom para extrusão. Eu tenho um caso aqui de mordida profunda, será que eu vou conseguir tratar com alinhador? Porque eu preciso intruir, também diz que não é tão bom assim intruir dentes anteriores com alinhador, né? Mas a pessoa ela fez aquela análise da maloclusão de uma maneira muito superficial, né? Eu vejo muito isso de alunos e eu também me reporto quando eu comecei lá atrás na ortodontia, quando eu cometi equívocos com o meu tratamento, era sempre, né, quando eu analisava os aspectos, mas de maneira muito superficial, ou seja, eu não tinha um diagnóstico pleno sobre aquela situação. Na realidade, eu olhava mais a questão realmente de posicionamento dentário, tudo bem, eu olhava um pouco a face, mas eu não via em nuances, né, detalhes. Eu vejo que até na vida, né, sempre quando a gente analisa alguma coisa de maneira muito rasa, a gente tem maior chance de se equivocar. Não que a gente vai se equivocar, às vezes é uma coisa tão clara que a gente olha rapidamente e já vê que aquilo ali
né, tem uma situação X ou Y. Mas, de maneira geral, quando eu olho de maneira muito rápida, eu acabo me equivocando. Então, Marcelo, você acha legal tratar casos com extração com alinhadores? Aí, puxa, toda hora Marcelo coloca, vamos dizer assim, situações, ou Marcelo relativiza. Não é questão de relativizar, é a gente treinar, tá sempre se exercitando para que a gente consiga realmente analisar de maneira mais detalhada a maloclusão e chegar à conclusão, cara, esse caso aqui é um caso de extração, mas é favorável para o alinhador. Caramba, esse outro caso aqui também é de extração, mas não é favorável para o alinhador. Por quê? Porque não é só uma situação de falta de espaço severa, por isso você está pensando, né, em extração, ou uma protusão enorme, né, em um paciente onde você vai precisar fazer grandes movimentações dentalveolares de retração. Não é só por isso que você vai definir um procedimento terapêutico, uma opção terapêutica. Você precisa analisar como um todo para que você seja assertivo. Então, Marcelo, você tem casos, você gosta de tratar casos com extração com alinhadores? Aí eu vou te responder, depende, eu sempre relativizo. Mas, Marcelo, o que você utiliza para você chegar à conclusão que esse caso aqui não vale a pena e esse caso aqui vale a pena? São alguns aspectos que eu utilizo. O principal é eu analisar o paciente como um todo, sempre de fora para dentro, entender qual é o padrão do meu paciente, qual é a genética que esse meu paciente traz e quais os fatores ambientais que interferiram naquele processo. A partir daí eu analiso essa maloclusão e realmente, cara, vai ser um caso que eu tenho que extrair. Aí eu penso no ponto principal. Qual é o movimento que eu preciso fazer nesse caso, extraindo, para corrigir realmente esse caso, né? Se eu tenho um caso de extração, Lilian, eu estou olhando aqui que você está me pedindo uma solicitação para participar do meu vídeo. Será que você está pedindo mesmo ou é só sem querer que você clicou? Se você estiver pedindo vai ser ótimo, pode participar aqui comigo. Eu só falo assim porque às vezes a pessoa sem querer ela pede para participar do vídeo. Se você está pedindo para participar, eu clicar, você vai entrar junto comigo, seria ótimo, tá? Porque aqui é um espaço para a gente tirar dúvidas. E aí o Marcelo sempre começa abordando algum tema que foi dúvida que colocaram no meu direct. Hoje eu estou abordando o tema da extração, mas se a Lília quiser entrar, vai ser ótimo. Também aqui. Então, retomando aqui a minha linha de raciocínio, então sempre eu vou analisar esse caso de extração, quais são os movimentos que eu vou ter a necessidade de fazer para corrigir esse caso. Então, para analisar o movimento, eu vou precisar realmente olhar aquela maloclusão de uma maneira mais profunda, entender o porquê, aonde o dente está, aquela que eu brinco sempre, né, gente? Vamos sentar na úvula, vamos pendurar, sentar na úvula foi ótimo, né? Vamos sentar na língua, igual que eu for meditar com perna cruzada, vou olhar com detalhes toda a intercuspidação, vamos olhar com detalhe posicionamento dentário de todo o arco, o conjunto de todo o arco, como é que ele está se relacionando, vamos pensar nos posicionamentos dentários individuais, vamos pensar por que o dente está nessa posição, por que ele, né, será que é falta de espaço, será que é algum hábito, né? Então todo esse detalhe, esse aprofundamento me faz ter mais consciência dos movimentos que eu preciso fazer para corrigir aquele erro oclusal. E quando eu tenho a condição de determinar bem quais os movimentos que eu preciso fazer, aí eu consigo definir se realmente esse caso de extração vai ser bom com alinhador ou não. Então eu tenho caso de extração com alinhador? Tenho. E quando que eu acho interessante utilizar o alinhador para casos de extração? Primeiro, quando eu tenho um paciente adulto que tem forte objeção ao uso de aparelho fixo. Ou seja, praticamente ele não utilizaria aparelho se não fosse um alinhador que é mais estético, discreto, confortável durante o uso. Ele vai poder tirar nos momentos onde ele tem algumas questões que para ele é mais tranquilo de se alimentar, de se higienizar, né? Por mais que os casos com extração de alinhador tenha a questão da estética também, né? Que a gente vai falar hoje aqui. Mas, de maneira geral, esse paciente que não seria candidato ao tratamento ortodôntico porque ele tem forte objeção com aparelho fixo, eu acho que ele é um bom candidato. Em conjunto também com a sua colaboração, é um paciente que realmente entende que o problema dele, eu consegui, que é um outro ponto importante no método que a gente cima, que eu chamei de método valor, que é eu conseguir dar valor, né, ao que eu faço.
né? O meu paciente entender que o valor percebido, o meu valor agregado é alto, o que eu faço é pleno, eu tenho um propósito muito legal para ele, que é muito importante para ele, que se ele não fizer nada, ele vai ter sérios problemas de higiene, ele pode ter, porque ele tem um apeamento muito forte, ele pode ter problema de abfração, ele pode ter problema de retração gengival, ele pode ter problema de inflamação gengival, ele pode ter inúmeros problemas, desgastes dentários desnecessários em determinados dentes, em determinadas regiões, por estar com uma oclusão completamente desequilibrada, ou seja, uma oclusão que não é mutuamente protegida. Aí eu mostro para ele o que é uma oclusão mutuamente protegida. Então, quando eu aumento muito o valor do meu paciente, eu entendo que ele vai colaborar. Caramba, Marcelo, eu preciso desse tratamento, quero fazer, não quero aparelho fixo. Eu acho que é um bom candidato para você tratar com extração com os alinhadores. Porém, eu avalio a seguinte questão, os movimentos que eu preciso fazer. Quando eu faço uma extração simplesmente para diluir apinhamento, ou seja, eu não vou diminuir o comprimento desse arco. Eu tenho um incisivo inferior que está assim, eu não quero fazer isso com esse incisivo inferior. Ó. Eu não quero diminuir a distância entre o meu primeiro molar e o meu incisivo inferior. Eu não quero diminuir essa distância, ou seja, eu não quero diminuir o comprimento do arco. Ou seja, eu não preciso controlar torque dos meus dentes anteriores, né? Ou seja, eu não preciso fazer um binário de força na coroa para que esse dente não faça isso, ó, só vai inclinando para a lingual, e aí me gera aquela sobremordida enorme. E aí me gera aquele caso de extração onde o cara dá um sorriso e fala, pô, esse cara extraiu. Até o motorista de ônibus sabe que o cara extraiu. Por quê? Porque ele perdeu o suporte de lábio, porque os dentes dele inclinaram fortemente para a lingual. E aí ficou sem suporte o lábio. Por quê? Porque ele fez o profissional tentou fazer um movimento de retração, só que ele não conseguiu controlar a torque. Ele fez um movimento ultramente de inclinação pendular, que é muito fácil fazer com aparelho fixo ou com alinhador, quando eu aperto a coroa do dente, né, sem fazer um binário de força nessa coroa. Porque só quando eu aperto esse dente aqui, ó, é fácil eu fazer esse movimento aqui. Eu ainda tomo uma coça, né? Tentando fazer aqui com o celular, né? Porque a gente está acostumado a dar aula assim, né? Ao vivo fica mais fácil. Mas, ó, quando eu quero só empurrar esse dente, é só fazer uma força. É só a minha criancinha chupar o dedo, ó, e o meu dente inclina pendularmente. Tá? Agora eu quero ver você levar esse dente para trás, controlando ele de torque. Eu preciso de um binário de força, né? Por isso que quando eu uso o bract, eu uso fio ortodôntico. Aí quando eu começo a fazer essa força, o meu fio ele é capaz, através de cantos vivos do fio retangular, fazer um binário de força dentro da canaleta do bract e eu consigo controlar esse torque. E fazer isso com o alinhador é difícil. Eu vou ter aquelas bolhas negativas que, se eu não me engano, a empresa Invisalign chama de Power Reads, né? E essas bolhas negativas, né, que são bolhas assim, né, dentro do alinhador, quando você coloca, ela tende a expulsar o alinhador. Então, ela consegue fazer um torquezinho, consegue, mas grande não. E se eu tenho que fazer uma retração enorme, eu não vou conseguir controlar bem o torque desse dente. Então, extrair com o alinhador eu acho legal quando eu vou extrair apenas para diluir o apinhamento. Né, eu brinco que é extração por substituição, sabe? Aquele canino que está fora do arco, eu vou tirar o primeiro pré e vou colocar o canino, vou substituir o pré pelo canino, né? Então no jogo de futebol eu vou tirar o número 2 e vou botar o número 14, tá? Mas o time vai continuar com a mesma tática, né? Então é mais ou menos dessa maneira, com a mesma quantidade de jogadores ali, porque eu vou trazer esses molares, mesializar um pouquinho mais, eu vou ter praticamente a quantidade de dentes muito parecidas do que eu tinha para fazer a minha função, tá? Mas só que eu não estou precisando mexer tridimensionalmente nesse molar em termos de torqueamento. Eu não vou precisar inclinar essa raiz. Então, eu tenho sim na minha amostra alguns casos de extração e são casos onde eu estou extraindo para diluir apinhamento, até para no final sobrar um espacinho e eu dar aquela inclinadinha pendular. Por quê? Porque o meu dente está muito inclinado pendularmente para vestibular. Então, notem que a todo momento eu estou dando características para vocês de como o meu dente estava. Ele está muito inclinado pendularmente. Então, o alinhador inclina bem pendularmente para trás, porque eu não preciso do binário de força. Pô, aí só esse toquinho, beleza. Então, quando eu faço aquela extração, diluo, apiamento, ainda sobra um pouquinho de espaço para dar aquele caso que está um pouquinho de mordida aberta, eu quero dar aquela inclinaçãozinha pendular para fechar, para dar um overbite melhor, ótimo com o alinhador, né? Porque eu extraí, ainda sobrou um espacinho, eu dei aquela inclinadinha pendular.
Agora, extrair, o cara era biprotuse, e aí eu vou fazer aquele movimento de retração completo do incisivo, não podendo fazer isso com ele, né? Dele ficar muito inclinado para a lingual. Não, eu vou ter que fazer isso, depois eu vou ter que parar, torquear, depois eu vou ter que parar, torquear, vou ter que parar, torquear. E aí isso com o alinhador eu acho bem complexo na minha visão, e eu entendo que eu faço melhor hoje com o aparelho fixo, e faço melhor, não é modéstia à parte, não porque eu sou deficiente e não consigo usar o alinhador bem, mas eu vejo que pela característica, pelo design do aparelho, que é o alinhador, que é um polímero que engloba completamente o dente, e aí quando ele precisa fazer um binário na coroa para mover a raiz lá e torquear, ele tem sim limitações na minha visão, principalmente quando você tem que fazer esse movimento expressivo, né? E quando você tem que fazer um movimento adverso, ou seja, eu estou empurrando o dente para dentro, mas ao mesmo tempo eu preciso dar uma controlada na raiz. Então eu estou controlando um efeito colateral que é tem muita chance de acontecer. Eu não acho que o alinhador funciona bem por prática clínica, e eu vou colocar aqui também para vocês lá no meu grupo do Telegram, né? O nosso grupo do Telegram, se eu não me engano ele tem o nome de ortodontia além dos brackets, o meu grupo do Telegram. E aí você pode entrar através do bio, que do bio é ótimo, né? Através do link que está na minha bio, ali na minha página aqui do Instagram, no meu perfil tem lá, você pode entrar. Eu vou colocar um artigo super legal, muito legal. E aí por que eu acho que esse artigo é super legal? Porque ele é um artigo bem desenhado, tá? E essa, gente, é uma outra questão que eu queria conversar com vocês aqui hoje, falando de extração ainda, né? É as evidências científicas que nós temos, tá? Então eu brinco que o papel, ele aceita tudo. Eu posso fazer um artigo, conseguir publicar, ter revisão dos meus pares e ir para a revista. E não quer dizer que esse artigo ele é ótimo, ele não tem viés, ele pode ter viés. Viés são tendências. De repente, naquela minha amostra, eu coloquei 40 pacientes de extração, mas 30 eram retração e 10 eram só diluir apinhamento. Né? Isso no final faz uma diferença no resultado. Se tem 30 que eu tinha movimentos mais difíceis e 10 mais fáceis, eu posso ter um viés nessa pesquisa. Ao chegar lá no final, desculpa, gente, ter um viés nessa pesquisa de chegar lá no final e falar de maneira tá bom, Ana, sem problema, de maneira inadequada, tá? Então a gente tem que ter parcimônia ao analisar a pesquisa. Eu entendo muito essa questão, e respondendo a pergunta anterior, acho interessante você tratar casos de extração para diluir apinhamento sem fazer movimento de retração com alinhador para esses pacientes com essa característica que eu falei. Casos onde eu vou precisar controlar muito torque, eu não acho legal, porque inclusive olhando artigos científicos, inclusive olhando galeria de empresas, quando eu olho o caso de 4 extração, que foi necessário retração, eu vejo que os casos terminam com incisivos muito reto-inclinados, justamente por falta de conseguir jogar a raiz também para a palatina, de fazer o controle da raiz. Tá? Então, portanto, eu acho limitado fazer isso com o alinhador. Tá? E aí o segundo ponto é que às vezes as pessoas vêm me questionar usando trabalhos científicos, artigos. E, gente, não é porque está num artigo, está certo ou tá, a gente precisa olhar, aprofundar também. Então, gente, nós não podemos viver situações rasas em nada na nossa vida. Né? Claro, algumas coisinhas sim, mas eu estou brincando assim. Quando eu quero realmente entender alguma coisa um pouco mais, eu preciso me aprofundar. Então é a mesma coisa quando eu vou analisar um artigo científico. Né? Eu estou até tocando nesse assunto, porque eu vi um conhecido aqui da minha cidade, colocou um post aqui no Instagram, que eu achei muito legal o post dele, onde ele disse, gente, eu quero um IG, né? Eu quero um Instagram com embasamento científico. Por quê? Porque as pessoas vão ali e colocam, gente, isso daqui resolve o problema XYZ da odontologia, aquilo lá resolve. Ok, gente, a gente tem que ter embasamento científico, eu entendo. Só que nós temos que ter consciência que, para que eu coloque um artigo científico aqui para vocês, eu preciso ter debruçado sobre esse artigo e realmente lido ele na íntegra. Por quê? Porque nós somos obrigados, gente, eu agora, nos últimos 3 ou 4 meses, eu estou com 4 artigos
que eu submeti para a revista. Então, gente, eu estou falando isso porque eu escrevo artigo e eu leio muito artigo. Uma vez na semana eu faço pesquisa no PubMed sobre Clear Aligners, sobre Invisalign, né, que é um nome, que é uma palavra-chave muito utilizada, para saber o que está saindo aí, tá, de pesquisa. Só que quando eu pego um artigo, principalmente para passar no meu grupo de Telegram, principalmente para colocar para vocês aqui no Instagram, se eu colocar um artigo é porque realmente eu li esse artigo na íntegra. Por quê? Porque quando nós vamos submeter um artigo a uma revista, nós somos obrigados a sintetizar ao máximo, a fazer um resumo com o mínimo de palavras possíveis, 200, 250 palavras. Então eu tenho que ser o mais sucinto e objetivo possível no meu resumo. E quase sempre eu não consigo colocar detalhes, por exemplo, daquela amostra. De te falar que naquela amostra eu tinha pacientes que eu fiz extração, só que os pacientes tinham um padrão XYZ, com uma inclinação e o outro tinha uma inclinação diferente. Né? Eu não consigo colocar isso tudo no resumo. Eu não consigo, muitas vezes, na hora de separar uma amostra, conseguir pegar um grupo realmente igualzinho, todo mundo padrão 1, equilibrado, com inclinação de incisivos Y, todo mundo Y,3. Todo mundo tinha Y,3. É difícil, então a amostra ela tem uma certa heterogeneidade que pode afetar. Só que aí eu explico isso na discussão. Só que aí você pega um artigo desse, bota o resultado lá, entendeu? E aí vira uma realidade, porque olha lá, fulano, que é um, desculpa o termo chulo, gente, é o pica das galáxias de não sei o quê, colocou um artigo dizendo que o alinhador não funciona, colocou um artigo dizendo que aquilo não funciona, né? E isso aconteceu comigo, e eu falo muito isso no meu curso presencial. Um grande nome da ortodontia veio aqui no Instagram, colocou uma revisão sistemática dizendo que o alinhador só alinha. Hoje em dia existe na literatura a única situação, o alinhador só alinha. Tá? E o trabalho que ele botou, o autor falava que para todo mundo ter muita precaução contra os resultados do que ele estava falando, porque existia uma heterogeneidade de trabalhos e de amostra enorme, e de tipos de alinhador enorme, inclusive polímeros. Porque a maioria dos trabalhos foram feitos com o polímero da Invisalign, que era o EX30, de 2013 para trás, e não do de 2013 para cá, que se mostra muito melhor. Não existia tantos recursos auxiliares, não existia tudo que foi pensado em termos de geometria, de attachments para frente. E aí esse grande nome da ortodontia vem e coloca só o resultado e grifa que o alinhador não resolve. Na minha visão, a gente tem que ter cuidado também. Se eu quero conversar sobre ciência, gente, e chegar para vocês e falar que o alinhador não resolve em caso de extração com retração, eu preciso ter embasamento científico, ok. Só que na hora de eu colocar um artigo, ou eu falar que eu tenho embasamento científico, eu tenho que olhar esse artigo. E aí eu lembro que eu fiquei uma semana lendo esse artigo que essa pessoa colocou aqui. Eu vou pegar essa revisão sistemática e vou ver. Dos 22 artigos que tinham nessa revisão sistemática, 19 eram do EX30, do alinhador de 2013, do polímero 2013. Tem muito menos flexibilidade e resistência. Entendeu? Ainda não tinham alguns protocolos que surgiram depois. Então eu quero dizer que... E o autor explicava isso na discussão. Gente, cuidado com esse resultado. Primeiro, nós estamos falando de alinhadores diferentes, polímeros diferentes. Olha, gente, segundo, existe a questão também da amostra. As amostras são muito heterogêneas. Terceiro, gente, existe também da metodologia. Existem metodologias muito diferentes que eu coloquei aqui tudo no mesmo balaio. Então, tome cuidado na hora de interpretar esses resultados. E eu vou aqui e boto só que, entendeu? Então, fazer um Instagram ou qualquer outra exposição de artigos e dizer que só porque você está com um artigo está lindo e pleno e maravilhoso, não é bem assim, gente. Escutem, eu estou fazendo meu doutorado agora na USP, terminando esse ano, já estou 4 anos de doutorado, né? Não publico pra caramba, mentira, né? Mas eu tenho aí uma quantidade de publicações, quase dezena, que leio muitos artigos, então eu posso falar para você que a grande parte das pessoas, quando querem utilizar artigos, às vezes utilizam de uma maneira também muito superficial. É o que a gente não pode, analisando a oclusão, é o que a gente precisa relativizar. Quando o Marcelo fala, você tem que relativizar, eu quero dizer que você tem que se aprofundar, analisar todos os detalhes, para depois você definir, o alinhador é ruim ou o alinhador é bom. Para depois você definir se aqui eu faço com o aparelho fixo melhor ou pior. Agora, se você não quer se aprofundar, só olhar rapidamente, aí é difícil de você querer julgar no sentido, o alinhador é bom ou é ruim. Você pode até usar alinhador,
Pô, eu entendi mais ou menos o alinhador. Vou até usar naquele caso com o apiamentozinho, porque eu acompanho o Marcelo aqui em Alinhando Suas Ações, e o Marcelo falou que sobre gradação de casos, sobre o grau de dificuldade. Eu sempre, quando olho um caso para alinhador, eu lembro que o Marcelo falou, eu tenho que classificar se ele é leve ou simples, moderado ou médio ou complexo. Leve, moderado ou complexo. Poxa, esse caso eu já vi que é leve, então eu vou tratar com o alinhador. Mesmo eu analisando o alinhador superficialmente, vou ter grande chance de acertar. E tratei, realmente acertei, ok. Agora, se eu quero julgar que o alinhador é isso ou aquilo, se eu quero julgar e colocar alinhador em mais casos, eu vou precisar me aprofundar. Então é a mesma coisa quando eu falo que eu realmente vou passar informações e que essas informações precisam ter embasamento científico. Eu preciso, então, saber analisar um artigo, ter tempo para detalhar aquilo, tá, gente? Por que eu estou falando isso, gente? Eu quero montar esse canal aqui com vocês e não quero ser perfeito, pelo contrário, eu sou um ser humano, eu quero tentar fazer o meu melhor aqui. Só que eu vejo que, às vezes, a gente quer ficar numa situação muito superficial e aí bater no peito e afirmar coisas que são difíceis. Então, eu vejo que o grande papel da ciência é ela estar comprovando situações ou não, estreitando o máximo a sua distância com a prática clínica, né? Não adianta eu fazer uma pesquisa e demonstrar que o resultado é ótimo de uma coisa que realmente eu não consigo colocar na prática. Então eu acho que a ciência ela tem que estar muito próxima da prática clínica, né? De coisas realmente, a gente tem que estreitar ao máximo essa distância. Vejo que a prática clínica ela é soberana, né? Se a maioria dos profissionais não conseguem tratar, por exemplo, casos complexos com alinhador, significa que essa terapia ela tem pouca reprodutibilidade. Portanto, eu preciso ter parcimônia com isso. Agora, se 100% das pessoas que tentam tratar casos só de alinhamento e nivelamento conseguem tratar bem com alinhador, mesmo cometendo ali uma coisinha ou outra, eu consigo entender que essa questão tem muita reprodutibilidade. E é claro que eu preciso de pesquisas adequadas, com metodologia adequada, amostras adequadas, que me permitem afirmar isso. Ok, só que tudo eu preciso analisar de uma maneira mais profunda. Então, resumindo a situação da extração, analise os movimentos que você vai precisar fazer. E se você precisar controlar muito o torque, eu não vejo os alinhadores como a grande questão. Pode colocar suas dúvidas aí. Uma dúvida que eu já sei que pode estar na sua cabeça. Ah, Marcelo, mas eu posso fazer extração e aí eu colocar um mini implante e usar um alinhador junto com o mini implante. Ok, mas quem vai controlar o torque durante o seu movimento de retração? Vamos pensar junto. Você colocou o mini implante lá na crista infrazigomática. Eu tenho caso assim também. Fiz um power arm lá no molar, botei o alinhador e botei um elástico nesse power arm. Então, quando o meu power arm... eu boto o elástico no meu power arm no mini implante e forço, o meu molar está englobado no alinhador, o meu molar vai andar para trás, como está todos os dentes englobados no alinhador, vai gerar uma pressão nos incisivos aqui na frente e eu vou retrair. E aí eu vou ter facilidade de gerar força sobre toda a arcada. Não vou depender só do alinhador programado lá na tecnologia CAD/CAM para ficar forçando o meu dente para trás, para o espaço da extração. Não, eu tenho um recurso auxiliar forçando todo o alinhador para trás. Ok. Eu fiz a força. Agora, quem vai controlar o torque? Continua sendo o meu alinhador. Concorda? O meu alinhador é que está ali. Então, se eu não faço nada, meu alinhador vai e, caramba, essa pressão pode ser que eu tenha essa inclinação. Então, eu posso programar esse alinhador para dar um forte torque, né? Para que esse modelinho que é meu alinhador, né? Esse polímero, ele não venha assim. Ele venha mais inclinado assim, ó. Porque na hora de que o paciente colocar, vai fazer a pressão nesse dente de jogar a raiz. Eu posso fazer várias coisas, mas continua sendo o alinhador, é isso que eu quero dizer. Mesmo eu usando esse recurso auxiliar do mini implante, continua sendo o alinhador o determinante para controlar o meu torque durante o movimento, tá? Então, assim, se você já está numa fase mais média, utilizando os alinhadores, já está deslanchando com os alinhadores, utilizando em mais casos, querendo aumentar a sua quantidade de indicações, eu acho que é legal. Estude bastante, continue nessa linha, continue nos acompanhando por aqui, que a gente está sempre com material legal, mas comece, na minha opinião, essa é a minha sugestão, em casos com extração, já que você quer começar, aonde você vai diluir apinhamento. Significa que você vai fazer movimentos de rotação, significa que você vai fazer movimentos mesodistais, que o alinhador é muito bom, principalmente utilizando attachments. Eu gosto muito dos retangulares verticais que ajudam você a controlar
angulação do dente. Então, para isso vai ser bem tranquilo, você vai conseguir bem tratar casos com extração com alinhador, fazendo mais movimentos de rotação mesiodistais e ao final uma inclinaçãozinha pendular, sem controlar o torque desse dente, sem precisar torquear a raiz. Agora, casos que você vai precisar fazer retração, fujam dele, essa é a minha opção inicialmente, porque são casos que você tem que considerar naquela gradação de dificuldade como complexo, porque é um movimento que ele é complexo para ser realizado com o alinhador. Tá, gente? Eu espero que eu tenha sido claro. Essa dúvida é uma dúvida muito comum. Não é só dessa pessoa que me colocou, Marcelo, ela trabalha com pesquisa. Marcelo, você tem muito caso de extração para que eu possa botar na minha amostra? E eu respondi, não. Por que eu não tenho? Primeiro que eu extraio pouco. Né? Essa já é a minha ortodontia. É uma ortodontia que extrai pouco, expande muito. Muito não, mas expande, desangula, aceita um pouco mais de vestibularização, maior suporte de lábio. Né? Eu tenho uma ortodontia mais conservadora já, antes do alinhador. Então, por isso eu extraio pouco. E ainda eu entendo muito os movimentos que eu preciso fazer, entendo as limitações da minha ferramenta e as possibilidades, e aí eu quero indicá-la para que realmente eu seja efetivo na clínica. Então, aí vai restringindo as minhas indicações. Então, eu tenho aí meia dúzia de casos com extração e com alinhador? Tenho, mas não tenho vários casos, porque eu faço esse aprofundamento que eu estou aqui te sugerindo que você faça esse aprofundamento também. E vale também uma segunda dica que eu quero colocar para vocês. Não vamos ser rasos na nossa ortodontia, não vamos ser rasos de aceitar quando uma pessoa coloca, olha, esse artigo disse isso. Beleza, que legal, esse artigo disse isso. Poxa, interessante. Quando o artigo diz uma coisa, que você leu só o resumo, ele diz uma coisa que te chamou a atenção, que legal. Não saia falando para os outros que você acha isso. Até você pode falar, pô, esse artigo fala isso. Só que eu vou olhar ele com mais detalhes, vou entender. E aí você precisa entender, analisar uma metodologia, uma discussão, como é que esse resultado foi colocado, né? Para que você possa chegar e falar, caramba, isso aqui não resolve. Né? E não a gente, de maneira rasa, sair falando, tá, gente? Eu falo isso porque isso acontece comigo. Isso acontece muito com os meus alunos que fizeram já curso online com a gente, os alunos que fizeram curso presencial, tá? Eu vejo muito, no meu meio social, eu vejo muitas pessoas sendo raso, a gente está sendo muito, e eu falo isso que a gente está sendo muito radical, né? Tudo, você vê uma coisa na internet, ou alguém te mandou no WhatsApp, você já rotula aquilo. Gente, isso aconteceu por causa daquilo, e às vezes é um cenário completamente diferente, né? É uma coisa completamente, você fala, caramba, como é que eu fiz esse juízo? Cara, não era nada daquilo. Por quê? Porque eu tive depois tempo para analisar as coisas, né, gente? Quantas coisas a gente pensa e a gente rapidamente fala uma coisa, depois a gente pensa e fala, caramba, agora que eu analisei com mais detalhes, tive a capacidade de sair do problema e olhar como um todo, né? Porque às vezes o cara vem aqui e bota aí, ó, o alinhador não funciona. Aí o Marcelo que acha que o alinhador funciona, o Marcelo... O cara bota aqui, eu falo, não, funciona, e já, não, poxa, legal, né? Vou olhar esse artigo, vamos ver. Então, a gente precisa sempre relativizar o que eu quero dizer. Para você analisar uma coisa em relação a outra, você precisa ter noção do todo, se aprofundar. Então, eu desejo a vocês que vocês tenham uma prática clínica com embasamento científico, mas sempre analisando as questões de uma maneira mais profunda, tá? Se você analisar de maneira muito rasa, você vai ter forte tendência a se equivocar na aplicação, que seja do alinhador ou que seja da ortodontia de uma maneira geral. Então fica a dica aí para vocês. E pessoal, vamos interagir, pode colocar pergunta. Quem tiver dúvida aí sobre esses aspectos que eu trabalhei aqui hoje, estou inteiramente à disposição de vocês, ainda há tempo. Agradecer aí a presença de vocês, foi ótimo. E convidar mais uma vez para vocês participarem do meu grupo do Telegram, que eu vou colocar um artigo lá muito legal que fala sobre extração. Cara, esse artigo é massa, muito top e muito interessante, onde o autor bota um grupo de pacientes tratados com aparelho fixo, um grupo de pacientes tratados com alinhador, extração em todo mundo, caminhando 6 milímetros com os dentes para posterior e o que ele encontrou de resultado. E é bem legal que ele fala também que é difícil pra caramba com alinhador você controlar a inclinação bucolingual ou controlar o torque dos dentes, como eu estou falando aqui, tá? Então, leiam esse artigo, quem gosta de ler, tá? Lê com calma. Se tiver dúvida no artigo, Marcelo, mas aquele falou isso também e tal, não sei o quê. Então, é muito legal esse artigo que ele fala, cara, o alinhador, ele consegue resolver casos de extração. Porém, e aí ele conclui dizendo essas particularidades.
Então, para gente que lê de maneira profunda, você já entende aquilo tudo. Então, né, se eu olho de maneira rasa, putz, meu alinhador resolve o caso de estação. Ih, vi um caso de estação, vou colocar. Porque, ih, caramba, fulano lá, ainda mais que era um cara internacional, caramba, aí tem mais peso, caramba. Uma revista maneira, que se eu não me engano, não sei se era American Journal. Não era American Journal, não. Acho que é Ego Orthodontics. Pô, essa revista é muito conceituada, caramba. Então vou usar. Mas o mesmo autor que falou que resolve, ele falou que resolve, mas os casos ficam melhor terminadinhos, com inclinação legal, engrenadinho, com aparelho fixo. Mas os casos, em termos de inclinação bucolingual, fica bem melhor com aparelho fixo. Tá? Então é só para te dar um exemplo. Então olha lá esse artigo lá e caminhe nessa direção que vai ser menos doloroso para você, tá, gente? Eu quero passar aqui, compartilhar com vocês experiências que eu tenho e eu sempre cometi equívocos quando eu olhei de maneira rasa para como é que era a maloclusão do meu paciente, quais as opções que eu tinha, minhas ferramentas, e quando eu olhei de maneira profunda, inclusive para ganhar embasamento científico, eu comecei a errar menos, tá? E o nosso objetivo aqui é que você tenha a sua transformação, que você tenha a transformação maior do alinhador para os profissionais. Eu canso de falar isso. Gente, eu mudei a minha vida clínica. Não é balela. As pessoas que estão aqui me conhecem, foram meus alunos presenciais, sabem a minha pegada, sabem a minha índole. Vocês já estão me acompanhando e sabem aqui como é que eu sou. Eu mudei realmente minha vida clínica a partir da ortodontia digital, né? Que é analisar os casos digitalmente, entender essas ferramentas, tratar com o alinhador onde eu tenho muito menos tempo de cadeira, né, e muito mais resultado em termos financeiros, que me faz atender menos, entregar resultados com mais qualidade, no sentido que eu preciso de menos tempo para entregar o mesmo resultado que eu entregava com o aparelho fixo. Aumentei muito o valor percebido dos meus clientes sobre o que eu faço, eles entendem que realmente eu sou diferente, eu quero vender uma odontologia diferente e nós vamos mudar a odontologia, não adianta a gente ficar olhando para baixo, gente, fulano está cobrando tanto, ciclano está cobrando tanto. O que você pode fazer no seu cenário para o seu paciente entender que você vale mais? Essa para mim é a principal questão. Aí você deve ter respondido, Marcelo, mas isso é muito difícil. Gente, vamos mergulhar, vamos aprofundar, não é difícil, pode dar trabalho, mas não é difícil. E eu estou junto com você para que você também valorize as suas ações como eu valorizei e tenha agora um resultado muito efetivo em termos financeiros e de atendimento, no ponto que eu posso cada vez mais ter tempo livre para o que eu gosto. Aí passei esse final de semana com os meus amigos tal, e também passei esse final de semana lendo um pouquinho de coisas da ortodontia que eu gosto. Então é usar o seu tempo livre para que você goste, já que você usa o seu tempo de trabalho com muito valor percebido, os clientes pagando justo, né? Então é isso que nós estamos aqui para isso. E amanhã nós estamos juntos de novo, vamos ver se eu consigo que o convidado venha amanhã para a gente conversar um pouco sobre escaneamento, ou conversar um pouco sobre esses detalhes de pagamento com os alinhadores e essas dúvidas que a gente tem muito sobre como precificar e como colocar tudo isso para que a gente consiga realmente trabalhar com os pacientes da melhor maneira possível. Como aqui ninguém colocou mais nada, um abraço para vocês, bom dia e, gente, boa semana, vamos com muita energia, esquece da chuva, não é só com o sol que bota a gente animado, chuva, mas vamos para dentro porque o nosso propósito ele é muito grande. Belas experiências para vocês nos dias de hoje e até amanhã às 7h50 no nosso compromisso diário nesse projeto Alinhando Suas Ações. Tamo junto e participe com a gente no Telegram, que a gente está sempre colocando material complementar por lá. Abraço e até a próxima.